Boa noite, amigos, amigas. Uma alegria estar aqui nessa sexta-feira. Vocês não fazem ideia como é gostoso a gente se preparar, sabendo que tem um cantinho para a gente refletir, para a gente se encontrar. Gratidão a Deus, nosso Pai. Gratidão a toda essa espiritualidade que trabalha a nosso favor. Obrigado pela nossa família. Nos propiciou estarmos aqui agora. Muito gostoso. A gente está sempre desperto, disposto a buscar refletir sobre a nossa caminhada. Eu gosto sempre de lembrar disso. Nós viemos e buscamos na casa espírita novos saberes, novos pontos, para a gente fazer essa manutenção em nós. A gente é o tempo todo chamado a buscar ferramentas, instrumentos, para essa nossa manutenção. E hoje nós temos uma lição muito gostosa do livro Renovando Atitudes, psicografia do Francisco do Espírito Santo Neto, ditado pelo Hamed, que é Os Olhos do Amor. E o nosso querido Hamed, ele começa trazendo para a gente um trechinho da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Está também no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15. Ele fala para nós assim, eu acho que é um dos textos que eu mais gosto de ouvir, eu não sei se é com vocês também, mas olha que beleza. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver caridade, seria como o metal que soa, ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom da profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse caridade, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. A caridade é sofredora, é benigna. A caridade não é invejosa. A caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Mas, quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei também, como também sou conhecido. Agora, pois, permanecerem a fé, a esperança e a caridade. Estas três. A mais importante, a maior é a caridade. Eu não sei se é porque eu lembro da música, Não sei se é porque eu lembro da música, mas eu acho muito bacana essa fala de Paulo aos Coríntios e hoje a fala de Paulo para nós. A gente precisa se apropriar desses textos, Precisa apropriar, é fala de Paulo. Chegou até nós há 2000 anos, A gente não tem noção do efeito de uma boa obra ou de uma obra que não seja boa. Ela repercute. Todas as nossas ações repercutem. Acho que a gente devia lembrar disso. Todo o meu esforço hoje para ser um pouquinho melhor, um pouquinho,
ela vai repercutir para o resto da minha caminhada. Qualquer coisa de bom ou não bom que a gente faça, ela não se cessa. E aí por isso dá a chamada de atenção para as nossas ações, para as nossas práticas. Viver atentos às ações que partem de nós, os pensamentos que partem de nós. Porque eles vão construir um amanhã para mim e para aqueles que caminham comigo. Né? Nós fazemos parte disso. Eu lembro da questão 132 do Livro dos Espíritos, né? Famosa, né? Eu gosto sempre de repetir ela. Ela pergunta assim, qual o objetivo da encarnação? Aí os benfeitores respondem, tem 2 objetivos lá. O primeiro, né? Deus nos impõe, a lei de Deus nos é imposta para alcançarmos a perfeição. O objetivo da encarnação é alcançarmos a perfeição, a santificação, a purificação, a felicidade plena. Né? Ou seja, deixar de ser menino, né? Como diz Paulo aqui, né? Vivíamos como meninos, como inocentes, sem percepção. Agora nós começamos a viver como filhos de Deus. Filhos mais maduros, mais conhecedores. E aí as nossas ações precisam ser de acordo com os nossos saberes. E o segundo objetivo que está nessa resposta é que Deus, nosso Pai, aguarda a nossa parte na obra da criação. Deus aguarda a nossa parte na obra da criação. E a gente vai estudando, gente, e a gente começa a descobrir que os equívocos que nós cometemos também se tornam uma obra. E Deus, na sua grandiosidade, usa desta obra equivocada para o nosso aprendizado. Olha que competência, né, divina. Então, tudo é aproveitável. Mas não seria melhor se Deus pegasse a nossa obra boa para ajudar os outros, não é? Não é assim? Seria mais interessante? Deixar os meninos, aqueles que ainda não têm o saber, construir essa obra equivocada. Nós não. A partir de então, começarmos a agir de uma forma muito mais benéfica. E outra coisa muito interessante é que nós, na nossa caminhada, a gente muitas das vezes olha para o nosso passado, olhamos para o nosso presente e falamos que nós não temos condições hoje de fazer um futuro melhor. Isso é um equívoco muito grande que nós carregamos. Nós devemos, se detectamos o nosso equívoco, imediatamente fazer as correções que necessitamos. Imediatamente. Porque elas terão que cessar um dia, um momento. Elas vão cessar pelas nossas decisões. Porque não é Deus que vai fazer cessar. Somos nós, conscientes, lúcidos, que vamos perceber e falar assim, a partir de hoje eu não repito mais essa ação. É interessante, né, que a gente começa a proibir a gente de fazer manualmente alguma coisa, mas na mente ainda a gente continua fazendo. Mas quando a gente começa a controlar a mão, a língua, a gente começa a combater internamente. E aí o processo que não sai, ele começa a ser amortizado, diminuído no que está dentro de nós. É um processo lento que precisa de paciência, né? Como disse nosso querido Delano, precisamos de paciência nesse processo todo. Poxa, anos cultivando alguma coisa não boa. Serão anos também cultivando para que aquilo melhore. Não tem imediatismo nisso. A partir de hoje eu parei. Manualmente. Mas mentalmente vai demorar ainda décadas até a gente fazer essa limpeza, essa purificação, né? Aí a gente entende, né, essa nossa caminhada de purificação, é de tirar, né, esses hábitos, essas tendências que são impuras, né? E, gente, não é impuro de errado, não. Não é impuro de errado.
É impuro porque aquilo era necessário, eu só sabia fazer daquela forma. Então, naquela época eu estava fazendo o certo, apesar de estar errado. Mas dentro dos meus saberes, naquele momento era certo. Agora, hoje, olhando, eu falei, poxa, mas eu sempre fiz, não é? Ah, mas espera aí, chegou uma informação nova. E eu analisando, porque para sair da condição de menino e chegar na condição de homem, você precisa refletir, você precisa analisar. Aí na hora que você analisa aquela postura, você fala assim, poxa, tadinho da turma que caminhou comigo quando eu era assim. Feliz daqueles que vão caminhar comigo a partir de agora, que eu não sou e não desejo ser mais assim. Olha que bacana nessa transformação, essa percepção que a gente faz em nós. Por isso que é muito legal quando a gente pensa numa fala linda de Jesus, que ele fala assim, não vim trazer a paz, mas sim a espada. É? Porque muitas das vezes a gente olha para Jesus e fala assim, que bonitinho, né? Aí na hora que a gente se apropria das informações dele, começa uma batalha interna. Uma grande batalha. Uma enorme batalha. Sim, Júlio? Naquela época, 20 anos atrás, essa informação não tem pessoal muito que agora ela já é pesada. Então, não vi trazer a paz assim, a espada. Muitos não conseguiram entender essa fala de Jesus. Não vim trazer a paz, mas a espada. Porque o ensinamento de Jesus, gente, todo ele se refere ao espírito imortal. E a gente acha que os ensinamentos dele é para a gente vencer na matéria. Olha que equívoco nosso. A matéria é um instrumento para a gente chegar nas questões espirituais. Não é o contrário, não. A gente não vai pegar as coisas espirituais para vencer na matéria. Não, nós vamos pegar a matéria para nos ajudar a fazer um caminhar bacana espiritual. No nosso dia a dia, lá 2000 anos atrás, o pensamento era todo material. E nós estamos agora, poucos de nós, né? Se a gente olhar na nossa família, se a gente olhar na sociedade, no nosso trabalho, olha como é que a gente já se porta, tenta, né, se portar melhor. Então a gente já está fazendo um movimento. Já tem muitas pessoas envolvidas nesse movimento. Pessoas de todos os credos, viu, gente? Todos os credos estão envolvidas nesse melhoramento. Então a gente precisa ter essa percepção de que existe sim uma guerra dentro. E a gente precisa, com os ensinamentos de Jesus, ter a vontade de desencarnar, de ter um dia melhor. Porque externamente, Deus nos dá toda a condição. Externamente, Deus nos dá todas as condições para a gente vencer internamente. Mas quando a gente está muito envolvido com o de fora, a gente acha que a segurança é o ter em vez de ser, a gente ainda faz todo o movimento para fora. E a ideia é fazer o movimento para dentro. Aí é que entra a guerra, a espada que Jesus nos coloca. E a gente tem que ter a coragem de empunhá-la e falar assim, o que não é bom em mim? Deixa eu cortar. E você acha que cortar não vai sangrar, não? Você acha que cortar não vai ter dor, não? Porque normalmente, gente, aquilo que nos incomoda hoje era o nosso xodó ontem. Sabiam disso? As coisas que a gente amava são as coisas que nós vamos ter que deixar para trás. E muitas das vezes a gente não está disposto a fazer isso. Nós estamos falando dos olhos do amor, tá? Esse amor de querer bem a gente. De querer sair daqui melhor. De querer terminar essa nossa momento, essa nossa reencarnação como completistas. Felizes, a gente quer ser feliz. E a melhor felicidade que nós vamos alcançar é quando a gente desencarnar e na hora que a gente for olhar o nosso projeto, a gente vai dizer, não é que eu quase dei conta, ou dei conta. Essa é a grande felicidade.
Essa felicidade a gente tinha que buscar. Eu não estou trabalhando para agora. Estou trabalhando para 1000 anos pela frente. Imagina se eu consigo eliminar algum vício. Gente, esse vício não vai voltar nunca. Se eu não resolver esse vício agora, ele vai ficar repetindo. Os vícios de falar, de pensar equivocadamente, de agir, né? Gente, os vícios físicos são os mais fáceis de acabar. Os mentais são os mais difíceis. Por isso que a gente precisa ter um olhar amoroso para conosco, para que as coisas se caminhem, né? se desenrolem de uma forma muito mais saudável para todos nós. Bacana? Vamos para a nossa lição? Os olhos do amor. Olha que lindo que o nosso querido Hamed fala para nós. Quando Paulo de Tarso definiu a verdadeira caridade, deixando implícito ser a reunião de todas as qualidades do coração. Olha que definição bonita. Caridade, reunião de todas as qualidades do coração. Todas, né? Isto é o amor. Diferenciou-a completamente da prestação de serviço aos outros. A gente acha que é isso, né? Amor é servir ao outro. Olha o que o Hamed traz. O amor é diferente de prestar serviço aos outros, da distribuição de esmolas, da assistência social, da ajuda patológica aos dependentes afetivos, de compensações de baixa estima, ou de tudo que se referira às atitudes exteriores, sem qualquer envolvimento do amor verdadeiro. Sim, Vinícius? Quando a gente tem um pouquinho disso, a gente acaba ficando cego desse amor. Esse amor ainda está para ser desenvolvido. É uma plantinha que nós estamos regando. Cada um está regando ela, está trabalhando nela de um jeito. Cada um tem o seu amor dentro. E é interessante que mais à frente o Hamed vai falar que esse amor se torna grande quando a gente direciona ele para todo mundo. Eu gosto de comer chocolate. Se eu amo as pessoas, eu vou, quando comprar chocolate para mim, comprar para todo mundo. Esse é amor. É bom para mim? Eu vou trabalhar para que todos tenham. Não é só os meus familiares, não. É todos. Né? E aí ele continua falando. Reforçou o seu conceito acrescentando o conceito da verdadeira caridade. Que, abre aspas, e quando tivesse distribuído meus bens para alimentar os pobres e tivesse entregado meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso não me serviria de nada. Aqui ele vai subir no sarrafo, né? Quem sabe aquela ideia de salto em altura, né? Ele vai cada vez aumentando o sarrafo. Por quê? Primeiro que nós estamos quase chegando no final do livro, e se a gente acompanhou o livro, o nosso raciocínio já melhorou. Então a gente já aguenta, porque ele tem umas lições que ele não coloca as primeiras, coloca lá no fim, porque é um processo didático. A gente começa a se alimentar, começa a se fortalecer, começa a entender, começa a fazer, e fala, agora você já pode aumentar o sarrafo mais uns centímetros. Então ele fala assim, se eu tiver entregado o meu corpo para ser queimado, achando que isso é caridade, se eu não tiver feito isso com amor, não vale nada. A forma como eu estou fazendo, a forma como eu estou fazendo, é importantíssimo. Muitas vezes, diz o Hamed, doamos coisas ou favorecemos pessoas a fim de proporcionar a nós mesmos
temporariamente uma sensação de bem-estar, de poder íntimo ou de vaidade pessoal, com o que compensamos nossos desajustes emocionais e complexos de inferioridade. Olha que interessante, né? Porque muitas das vezes a gente acha que doar as coisas é amor. Favorecer as pessoas é amor. Dizer sim às pessoas é amor. Na verdade, muitas das vezes é o nosso desequilíbrio. Por que a gente tem muito? Já pensaram nisso? Se eu estou doando, será que eu não excedi na compra? Não é? Então eu tenho um problema emocional, não estou sabendo utilizar meu recurso, e aí na hora que eu entrego para o outro, eu falei, nossa, estou brilhando, né? Temporariamente criamos uma sensação de bem-estar, de poder íntimo ou de vaidade pessoal, com o que compensamos nossos desajustes emocionais e complexos de inferioridade. São sentimentos transitórios e artificiais que persistem entre as criaturas, que por não se encontrarem satisfeitas consigo mesmas, trazem profunda desconsideração e desgosto. E supervalorizam-se fazendo algo para o próximo, para provar aos outros que são boas, importantes e merecedoras de atenção. Olha que interessante, é o cuidado que a gente precisa ter com os nossos próximos passos, tá, gente? Deixa o passado para trás. Né? Vamos lembrar de Jesus com a mulher adúltera. Eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Ah, eu era assim. Beleza. Chegou uma informação nova. Vou ter que agir de uma forma diferente. Bacana? Né? Deixa ele lá atrás quietinho. Na realidade, caridade é amor, diz Hamed. E amor é a divina presença de Deus em nós. Raio com que ele, o Criador, modela tudo. O amor é considerado a real estrutura da vida e a base de toda a lei universal. Olha, gente, que lindo, hein? Tudo se baseia, se fundamenta no amor. O alimento que a gente tem é fruto do amor. A caminhada, fruto do amor. A sabedoria, fruto do amor. A raiva, fruto do amor, ainda em desenvolvimento. Tudo vibra, tudo tem em si o amor. Por quê? Porque Deus coloca as suas criaturas em tudo para se desenvolver. Então, quando nós estamos nos alimentando, quando nós estamos pensando, quando nós estamos usando alguma coisa, ali tem a presença de Deus. E se tem a presença de Deus e Deus é amor, olha que bacana isso, hein? Por isso que a gente lembra, né, de Francisco de Assis, irmão Sol, irmã Lua, não é assim? Conversava com todos os bichinhos, tinha todo um carinho, porque sentia, entendia que ali tem Deus. Gente, olha que coisa, assim, de babá, né? É de dar nó na nossa cabeça. Tudo tem Deus. E não é Ele, mas é a sua obra. Sua obra. E se é a obra dele, que é nosso Pai, a gente não precisa cuidar com carinho? Não é essa a ideia? Quando a gente tem os filhinhos e a gente dá um brinquedo, dá alguma coisa, a gente não sonha que ele vai cuidar daquele brinquedo, daquela coisa com o máximo de carinho? Ele não sonha isso? Não, eu vou comprar essa roupa, não é assim?
comprar isso, vou comprar um material escolar, não é assim? A gente não faz toda essa aquisição e fala assim, nossa, ele vai ficar muito satisfeito, não é assim? Deus também tem a mesma cabeça de nós nessa hora. Vou fazer tudo com o maior carinho, meus filhotinhos. Sim? E aí, muitas das vezes, nós, no processo de desenvolvimento, olhamos, tá. Né? Não damos aquela importância que o Criador, que sejamos nós como os papais e mamães, ou que seja Deus, deveríamos olhar. Mas isso é natural, tá, gente? Não se desesperem. Aquele filhotinho um dia vai virar papai, vai virar mamãe, né? E vai fazer aquele movimento contrário. Então, tudo aí no seu tempo, né? E aí ele continua dizendo, na realidade, vou repetir o parágrafo, na realidade, caridade é amor. E amor é a divina presença de Deus em nós. Raio com que ele, Deus, modela tudo. O amor é considerado a real estrutura da vida. Estrutura da vida. E a base de toda a lei universal. É imprescindível esclarecermos que há inúmeras formas de focalizar a caridade. E nós nos reportaremos a ela como, entre aspas, amor essência. Fecha aspas. Energias que emergem de nossa natureza mais profunda. A onipresença divina que habita em tudo. A gente já ouviu tanto falar que Deus é onipresente, não já? Mas a gente não faz ideia de que grau que é, né? A gente não faz a menor ideia. Gente, vocês sabem, eu acho que já perguntei isso aqui, como é que a minhoca ora? Vocês sabiam que a minhoca ora? A minhoca ora. Como é que ela ora? Não sabem? Minhocando. Fazendo buraco. Essa é a oração dela. Esse é o trabalho dela. Essa é a oração dela. Trabalhando. Daí a pouco ela vai ser uma centopeia. De 0 perna para 50 pares, não é assim? Daí ela vai continuar orando, fazendo o trabalho dela. Conectando. Essa é a expectativa. Né? E daí a pouco ela começa a sonhar só com 2 patinhas. Não é assim? E ela vai fazer nesse processo de desenvolvimento, de conhecer essa presença divina. Gente, é tão lindo quando a gente olha para Jesus. Não sei se vocês conseguem visualizar essa imagem. Se todos nós fomos criados simples e ignorantes, Jesus, o nosso Cristo, está nesse processo, não está? Um dia, ele foi um coronavírus. Um vírus, um verme, não é assim? Não é? Nós também não fomos? Um verme, um vírus, uma bactéria? Fomos no sentido de estarmos ali aprendendo como é que aquilo se funciona, como é que aquilo se processa no reino animal? Jesus esteve ali. Claro que não era o Jesus, né? Mas era um irmão nosso no processo de desenvolvimento. E hoje a gente olha para esse Cristo e fala assim, uau! Ele cresceu, esse menino, em sabedoria, não é assim? Cresceu. E ele vem mostrar para a gente como é o nosso futuro. Já pensaram nisso? Jesus, o Cristo, vem nos mostrar como será o nosso futuro. E ele deve ser a referência de todas as nossas ações. Porque a gente o admira, não é? A gente se encanta com ele. E ele fala para nós, vós podeis fazer o que eu faço e muito mais. Gente, olha que dica sensacional que ele está falando para nós. Ah, Théo, mas isso só lá na frente? Não! Isso agora! Isso agora!
Nós podemos ser muito mais atenciosos, muito mais carinhosos, muito mais sinceros, mais verdadeiros, mais estudiosos, mais bonitos, mais tudo, ricos de espírito. Nós podemos fazer tudo o que ele faz e muito mais. Agora, o que nós damos conta de fazer agora? Vamos esforçar para fazer melhor. A dica dele é essa: não percamos tempo. Para que demorar 1 bilhão de anos? Se a gente pode fazer em 50, em 100, em 200. Não é isso que ele está pedindo para a gente, ele implora, viu? Ele roga. Ele saiu das esferas superiores lá para vir aqui mostrar para a gente que é possível. Ele não mandou nenhum mensageiro para fazer o serviço dele. Ele falou assim, essa parte sou eu que tenho que fazer. Eu vou mostrar para vocês como é que é. E ele vem e se comporta do jeito que nós iremos nos comportar no futuro. E para a gente ter uma ideia que isso é possível, a gente vê os 12 ali, né, os discípulos, a gente vê um Paulo, né? A gente vê que todos esses, quando têm a vontade, eles realizam essa potencialidade. Né? Acho isso sensacional. E aí continua Hamed dizendo para nós, minerais, vegetais, animais e seres humanos, ao mesmo tempo em que vibram, também recebem essa vitalidade amorosa, num fenômeno de trocas incessantes. Gente, é sensacional porque a ciência já traz para nós que não tem nada no universo que é fixo. Tudo vibra, tudo se move, tudo está em constante transformação. Nós estamos vendo aqui as paredes, não estão? Elas estão paradas? Não estão. Nós é que não conseguimos enxergar. Vidro, ele é líquido ou é sólido? Líquido. Líquido diferente, né? Não derrama? Espera 1000 anos. Tudo no universo está em movimento, tudo vibra, tudo move. Um fenômeno de trocas incessantes. O mineral de rocha permanecerá como tal enquanto a atração e a tendência de seus átomos e moléculas se mantiverem atraídos e integrados uns aos outros. Tais atrações, fala Hamed, constituem os primeiros estágios dessa energia do amor nos seres primitivos. Semelhante poder atrativo prospera e se movimenta em cada fase da vida, de conformidade com o grau evolutivo em que se encontram os elementos e as criaturas em ascensão. Então, imagine 2 átomos vibrando. Imaginemos nós vibrando aqui agora. Né? Nós, início da nossa caminhada, nós tomávamos conta nessa nosso processo de simplicidade, nós começamos cuidando de 1, 2 elementos. Hoje, o nosso corpo se constitui de 10 trilhões de células. Olha como é que estamos complexos hoje. Deixamos aquela simplicidade e chegamos nessa condição. Amigos e amigas, nós somos responsáveis hoje por 10 trilhões de princípios inteligentes. Agora, sobre a nossa responsabilidade. 10 trilhões. E aí a gente entende por que os benfeitores pedem para a gente ter cuidado com o que pensamos, com o que comemos, com o que bebemos, com o que cheiramos, com o que ouvimos. Por quê? Tudo que fizermos ao nosso corpo, esses 10 trilhões de princípio inteligente vão sofrer. Isso aí já é uma ação que precisa ser amorosa. Poxa, então eu não posso, eu até posso, mas eu não devo me comportar assim, comer isso, beber aquilo, porque vai fazer mal para esses companheiros que eu sou responsável. Essa é o raciocínio. Não é porque eu não quero ficar doente. Não é por isso. É porque eu tenho uma responsabilidade com esses irmãos
ainda na caminhada evolutiva, que estão caminhando comigo. E eu sou o professor deles, eu sou o pedagogo desses 10 trilhões de princípios inteligentes. Ó, subiu o nível de novo, né? Aumentamos aí o sarrafo, né? A nossa responsabilidade. E ele continua dizendo assim: observemos a natureza. Propensões, gostos e identificações com as quais se particularizam cada ser do universo, inclusive a própria criatura humana. São movimentações desta força de predileção, nomeada comumente por aspiração amorosa. Gente, é muito interessante isso, que ter o desejo do melhor é ter o desejo de ir para o nosso Papai do Céu. Sabiam disso? Ter o desejo das coisas boas é estar com saudade de Deus. Porque esse nosso desejo de coisas boas, ele nunca vai acabar até a gente encontrar com Deus. Olha como é que Deus é malandrinho. Ele é muito competente. Gente, a gente fica brigando aí, né? Um monte de religião, um monte de igreja. E aí a gente olha, mas que absurdo, tinha que ter uma só. Não! Tem que ter uma só, não. Mas o que a gente não percebe é que todas fazem o mesmo movimento. Todas fazem o mesmo movimento. Qual que é? De ascensão. A busca de Deus. Então não faz a menor diferença se fulano gosta de procurar Deus deitado, sentado, em pé. Não faz a menor diferença. O movimento sempre será ascensional. E na hora que você chega lá em cima, você se sente qual denominação? Pergunta-se isso. Pergunta-se isso. Pergunta-se quantas lágrimas secastes. Não é? Como é que foi sua caminhada? Olha que bacana isso. Todo movimento, tudo, todo gostar disso, gostar daquilo, é ótimo. Mas nada em excesso, não é assim? Nada em excesso. Né? E continua Hamed dizendo para nós: segundo o apóstolo João, Deus é amor. Aquele que permanece no amor, permanece em Deus. E Deus permanece nele. Eu acho isso lindo, né? Aquele que permanece no amor, permanece em Deus. E Deus permanece nele. Gente, isso aqui é interessante, que quando a gente vai estudar, a gente acha que tem momentos que a gente está sem Deus. Tem momentos que a gente acha que Deus não está com a gente. Isso é impossível. É impossível. Já pensaram nisso? Onde não está Deus? Não tem jeito. Hoje nós estávamos no estudo à tarde, e aí um benfeitor, né, soprou no nosso ouvido assim: Theo, você já achou alguma lei de Deus que evita a nossa morte? Já pensaram nisso? Nos 10 mandamentos, em toda a lei, tem alguma lei para evitar que a gente morra? Tem? Não tem. Não tem nenhuma lei que proíbe a gente morrer. Por que que não tem? Porque nós somos imortais, então Deus não se preocupou com isso. Se nós fôssemos mortais, se a gente chegasse a um fim, ele tinha que achar alguma forma de evitar o fim, não é assim? Como ele nos criou imortal, ele falou assim: eu não preciso criar uma lei para evitar que vocês morram. Olha que sensacional isso. Então não tem lei que evite, porque a gente não vai morrer. Não vai. Tudo que Deus cria não se acaba. Transforma-se. Isso é sensacional da gente refletir. Então, a nossa preocupação não é com a morte, a nossa preocupação é com como viver. Como viver. Não é mais isso. Então, e aí a gente fica pensando, por que que eu penso tanto no fim, se ele não existe? Por que que ele, muitas das vezes, é que me constrange, me desespera?
vai nos desesperar e nos constranger enquanto nós formos meninos. Porque a partir do momento que a gente pega essa informação e fala assim, eu não preciso me preocupar com isso, como Deus não se preocupa com a morte, porque ela não existe. Ele não se preocupa com isso. Então, o que ele se preocupa? Com a vida. E nós precisamos também, né, Ctrl+C, Ctrl+V, né, copiar essa ideia divina. Nós não precisamos nos preocupar com a morte. Nós precisamos nos preocupar com a vida. Gente, amigos, eu estou falando aqui da questão espiritual, tá? Porque o corpo vai se transformar, que a gente chama de morte. Ele vai. Esse momento, né? Sexta-feira, dia 2 de junho de 2023, 18 horas da tarde, nunca mais volta. Esse nunca mais volta. Não é? Mas isso quer dizer que não vai ter mais tempo? Mais data para frente? Não, isso não quer dizer que não vai ter. Muito pelo contrário. Sempre existirá um amanhã. E é esse amanhã que a gente precisa estar atento. Como estamos nos preparando para o amanhã? Que seremos amanhã? No Evangelho segundo o Espiritismo, lá no seu início, os benfeitores falam isso. Que o ensinamento do Cristo não teria fundamento se ele não se embasasse no futuro. Não teria fundamento se ele não tivesse a certeza da imortalidade. E é tudo por água abaixo. Mas como ele tem essa certeza que nada se acaba, que nós não vamos acabar, tudo que ele ensina é para o futuro. Não é? E aí ele continua dizendo assim, consequentemente, nós, herdeiros e filhos dele, de Deus, somos amor, criados por este plasma divino, portanto, somos oriundos do amor incomensurável, que sustenta e dirige suas criaturas e criações universais. Gente, eu sei que isso é difícil de entender. Muito difícil de entender. Porque nós fomos criados séculos, milênios, com medo da morte. Isso ainda está muito em nós. Muito. Mas chega um tempo que isso fica para trás. Chegou esse tempo. Conversar com os benfeitores, ser tratado. Nós estamos aqui hoje numa reunião de tratamento de saúde, e na qual os benfeitores espirituais estão cuidando de nós. Ou seja, que são esses espíritos? Homens, mulheres que estiveram encarnados e que continuam trabalhando, ou com o corpo ou sem o corpo. Mas a continuidade, ela é constante. Né? Todos estamos nos descobrindo no processo dinâmico da evolução. Né? É isso que a gente está falando. Né? Todos estamos nos descobrindo no processo dinâmico, não para, da evolução, que se assemelha a um gradativo despetalar de camadas e mais camadas. Inicia-se pelas mais densas até atingir o cerne, nosso âmago amoroso. Isso é interessante a gente pensar também, por quê? Imaginemos, né, lá no Livro dos Espíritos, não fala que nós somos criados simples e ignorantes, e aí nós vamos adquirindo camadas, não é assim? Conhecimentos, saberes, isso, aquilo, tudo, não é assim? Chega um momento que a gente precisa tirar isso tudo, para voltar para o cerne. Olha que loucura isso! Mas é uma volta com sabedoria. Porque no início, quando a gente estava crescendo, buscando informar, a gente só queria adquirir. Tudo a gente aceitava. Agora chega um momento que nesse processo de lucidez, a gente começa a falar, não, peraí, isso aqui eu já não preciso, isso aqui eu já conheço. Isso aqui eu também não preciso, a gente vai tirando essas camadas. São as coisas que a gente precisa para viver, que a gente achava que precisava para viver. O que eu preciso para viver? E o Cristo é uma prova viva disso. Ele esteve aqui e o que ele usou das coisas materiais? Não é? O que ele usou? O que ele tinha? O que ele precisou? Tem uma lição, né, linda lá no livro Boa Nova, né, que
acho que é Filipe, ele estava preocupado com a questão monetária. Senhor, para a gente construir esse reino, nós vamos precisar de dinheiro. E Jesus olha para Filipe e fala, Filipe, deixa eu te contar uma coisa. Deus precisou de alguns centavos para fazer o mundo? Olha, gente, olha, sabe como é que é o negócio? Pum! Na minha mente isso explode. Isso explode. Divaldo Pereira Franco adotou 600 crianças. Qual foi a fortuna que esse homem tinha, gente? Vocês conseguem entender essas coisas? Né? Então, a gente precisa tirar essas camadas. Porque elas eram camadas que a gente achava que trazia segurança. A gente ainda acha que tem muita coisa que se a gente não fizer, a gente morre. Se a gente não tiver, acaba a nossa vida, acaba a nossa alegria. E aí você olha para um Cristo, você olha para um Francisco de Assis, você olha para um Irmã Dulce, você olha para um Buda, você olha para um Martin Luther King, você olha para um Mahatma Gandhi, Irmã Dulce, você olha para o Chico, e você vai aqui Pedro Leopoldo, você olha lá a cabaninha, né, a casinha do Chico, aquilo me constrange. Eu falei, nossa, mas eu estou cheio de camada, eu tô só... Sabe quando o elefante entra no jardim para colher uma flor? Imagina essa cena. E aí ele sai do jardim. Aí você olha o jardim. O que aconteceu ali? Destruiu, não é? A gente de vez em quando faz isso. A gente está muito gordo, muito largo, com essas coisas que não precisamos mais carregar. A dica é essa. Vamos nos despir das coisas materiais. Despir. Que a gente precisa olhar para isso, né? É engraçado, ele falou antes na doação, né? Tem coisa que eu não preciso ter em casa. Tem coisa que eu não preciso para poder fazer isso. Para que eu ainda estou carregando isso? Para que estou preso? Porque tudo que eu tenho é uma prisão. Se eu tenho 5 blusas, 10 blusas, eu sou preso a cuidar dessas 5, dessas 10. Estou preso, não estou livre. E a proposta do Evangelho é da gente se libertar disso. Ou seja, aprender a adquirir. Necessito? Vou adquirir. Não necessito? Vou fazer que isso siga o fluxo. É desafiador, tá, gente? É desafiador porque a gente tem referências que a gente se encanta. Porque a gente olha para o Chico, a gente se encanta. A gente olha para o Divaldo, a gente se encanta. Para a Irmã Dulce, a gente se encanta. Para o Gandhi, a gente se encanta. E aí, mas a gente se encanta, mas não faz o processo que eles fizeram. Só fica no imaginário. Aí vem as nossas dores. Aí vem o nosso sofrimento. Porque ainda não aprendemos a cultivar o nosso íntimo. Nos amar. Nos amar. E continua o benfeitor dizendo, Deus fez os homens à sua imagem e semelhança. E dessa forma, somente conheceremos o verdadeiro sentido da caridade com um amor criativo, integrador e generoso, quando tivermos uma clara consciência de nós mesmos. Clara consciência, eu preciso me enxergar. Clara consciência. No momento em que passamos a identificar nos outros a mesma essência de amor da qual eles e nós somos feitos, seremos capazes de discernir o que é o sentimento de caridade. Seja jovens, velhos, crianças, sadios ou doentes, seja homens ou mulheres, se passarmos a amá-los incondicionalmente, como nos exemplificou Jesus, nosso Mestre e Senhor, aí estaremos completamente integrados na caridade. Ai, Hamed, lição, tarefa grande, né? A gente vê em qualquer um Deus. Ver em qualquer um o irmão. Qualquer situação. Caridade não consiste em assumir e comandar sentimentos. Caridade não consiste em assumir e comandar sentimentos, decisões, bem-estar, problemas, evolução e destino das pessoas.
aquilo, enfim, que elas podem e devem fazer por si mesmas. Porque quando tentamos reduzir as dificuldades delas, responsabilizando-nos por seus atos, estamos também impedindo seu real crescimento e amadurecimento, somente alcançados através das experiências que precisamos enfrentar. Muitas das vezes a gente acha que fazer pelo outro nós estamos colaborando, né? Depende, né? Fazer um almoço, ótimo. Mas será que não tem um momento que aquela pessoa precisa fazer para ele? Será que a gente não precisa trocar de posição? Ah, não, mas ele faz tão bem. Preguiça, né? Ah, mas eu gosto da comida dele. Preguiça, não é? Não é assim? Assim, distorcemos a genuína mensagem da caridade, do amor e da doação verdadeira. Gente, o legal é quando, num relacionamento, ambos fazem para o outro, independente da posição, da situação. Independente. Pai, mãe, esposa, irmão, chefe, patrão, não importa. Não importa. O legal é quando os dois têm a mesma meta, o mesmo objetivo. E consideremos que cada um traz a sua bagagem. E esses dois com bagagens diferentes vai dar problema de conflito, não vai? E aí quando os dois estão interessados naquela relação, eles fazem os ajustes por querer que seja boa a caminhada. E aí a gente começa a fazer com esse par, e depois a gente vai aumentando, e chegamos a 10 trilhões de princípios inteligentes que a gente carrega em nós. Não é? Vai aumentando. A responsabilidade, a forma de se cuidar, vai aumentando. E não... Isso que chama constelação familiar. Vinícius, essa questão da constelação familiar, eu fiquei pensando outro dia, né? Porque eu, de vez em quando, dou minhas viajadas na maionese. Eu fiquei pensando, será que nós não éramos os princípios inteligentes que estavam no corpo de Jesus quando ele estava fazendo a sua evolução? Será que ele não está trabalhando, nos ajudando nessa caminhada? Porque a gente é responsável por tudo aquilo que cativa, não é? Ou que machuca. Né? Nós somos sempre responsáveis. Então é muito legal a gente ter essa percepção do micro e do macro. Micro amor, macro amor. Não é assim? Mas todo o tempo, amores. Todo o tempo, amores. E a gente é desafiado a amar aquele que nos desafia nas relações. Nós somos desafiados. Primeiro que a gente fala que é cristão, né? Não é? Primeiro que a gente fala que acredita em Deus. E agora a gente está complicando a nossa fala, né? Porque nós estamos falando que nós somos espíritas, né? Então olha só como é que a gente está aumentando a nossa carga de responsabilidade nos nossos afazeres. Né? E aí eu, né, para poder diminuir isso, agora eu já estou falando que eu sou quase cristão e quase espírita, né? Né? Eu ainda não sou, né? Mas dizem que se a gente já tem uma semana de evangelho, a gente é considerado, então aí eu estou apertado nessa caminhada. E aí continua o benfeitor dizendo: encontramos ainda na primeira epístola de João, não escrevo um novo mandamento, mas sim aquele que tivemos desde o princípio, que amemos uns aos outros. Quanto mais limitada e particularizada for a maneira de viver o amor, menor será a nossa consciência de que todos os seres humanos têm uma capacidade ilimitada de amar, ao mesmo tempo muitas pessoas. A gente acha que não dá conta, né? A gente acha que não dá conta. Temos uma ideia limitada da maneira de viver o amor. Nós temos uma maneira limitada.
nós não achamos que somos capazes de amar a todos. Nós não achamos. Quanto mais o amor for compartilhado com os outros, mais nos desenvolveremos e nos planificaremos na vida. Olhar os outros com os olhos do amor é a grande proposta da caridade. O verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus, era, o BIP. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Caridade é amor. E não amor onde não houver profundo respeito aos seres humanos. Se substituirmos na conceituação de Jesus as palavras benevolência, indulgência e perdão por amor/respeito, compreenderemos realmente esse sentido incondicional do Mestre por todas as criaturas. Olha o que o Hamed propõe, hein? Trocar as palavras benevolência, indulgência e perdão por amor/respeito. Amor/respeito para com todos. Amor/respeito para com as imperfeições alheias. Amor/respeito aos ofensores. Aqui ele pegou a fala, a resposta da questão 886 do Livro dos Espíritos e mudou. Olha como é que fica diferente. Amor/respeito para com todos. Amor/respeito para as imperfeições alheias. Amor/respeito para os ofensores. Aqui estão as regras básicas da conduta do Cristo. Não olvidemos, porém, que respeitar os outros não quer dizer ser conivente ou manter cumplicidade. Aqui o Hamed falou assim, esse povo vai entender errado. Deixa eu dar uma cutucada. Não olvidemos, não coloquemos em questão que respeitar os outros não quer dizer ser conivente. Sempre concordar, sempre dizer sim, ou manter cumplicidade. Tem uma fala que eu gosto muito que fala assim, se queres subir, conte comigo, mas se vai descer, desça sozinho. Se queres subir, me chama, me convida, estou junto. Meu negócio é com Jesus e eu quero subir. Mas se for para fazer daquela vacilada, quero não, obrigado, vai com Deus. Né? Até para descer, deseja que ele desça com Deus. Mas eu não vou mais pela minha consciência do que é a vida, do que é o amor. Me convida para subir. Sextou. Quantos convites indecorosos nós não recebemos hoje? De pessoas que nos amam, que a gente tem apreço. Quantos? Mas é a faixa que eles vivem, não é? As faixas de amor que eles ainda compreendem. Ótimo, eles estão certos, viu, gente? Eles estão certos. E nós também estamos certos. De amorosamente, fala assim, não dá mais para mim. Esse ambiente, esse momento, essa ação já não mais me alimenta. Gente, isso é libertador, confortador. Não, mas então você vai ficar sozinha? Jamais. Você vai ficar sozinho? Nunca. Porque a gente tem o nosso quarteto fantástico, né? Todo mundo lembra qual que é o nosso quarteto fantástico? Não, gente. Vou recordar. Primeiro membro do quarteto fantástico. É o mais inteligente, não é? Lembrando lá do desenho, não é? O cabeça, né? Não é? O número 1 do quarteto fantástico não é o ser mais inteligente que tem lá? E qual que é o nosso? Deus. Primeiro membro do nosso quarteto fantástico é o ser mais inteligente que tem. Deus, nosso Papai do Céu. Depois vem quem? O nosso grande irmão. Jesus. Depois vem quem? Aquele que não nos larga durante essa reencarnação. Nosso anjo da guarda. E por fim, nós. Então nós nunca estaremos sozinhos, porque nós estaremos sempre acompanhados desse quarteto fantástico. E aí, ele fala para nós,
concluímos ajustando o texto de Paulo ao nosso melhor entendimento. Abre aspas. Ainda que eu falasse a língua dos homens e também a dos anjos, ainda que eu tivesse o dom da profecia e penetrasse todos os mistérios, ainda que eu dominasse a ciência e tivesse uma fé tão grande que removesse montanhas, tudo isso não me serviria de nada se não tivesse amor, respeito aos seres humanos. Olha que bacana, hein? Então vamos pensar nesse amor, respeito, nessa caridade por esse viés. Para quê? Para que brilhe a nossa luz. Para que a gente tenha dias saborosos, noites saborosas, tranquilo, com consciência tranquila, de que estamos fazendo sim esforços, e esses esforços valem a pena. Todos os nossos esforços são esforços maravilhosos. Ok? Obrigado, gente, pela companhia da noite. Gratidão a todos vocês. Vamos agradecer ao Pai de amor e bondade por esse momento. Gratidão, Senhor, pela luz que nos chega, pelo teu carinho imenso, pela paz que agora abraçamos em nosso coração. Obrigado por esse Jesus amigo. Obrigado pela nossa família, que sempre nos propõe desafios para que nós possamos executar os ensinamentos de Jesus. Obrigado pelos nossos amigos do Cantinho de Jesus. Obrigado pelos benfeitores, Senhor. Gratidão por esse nosso encontro. Que a gente possa cada vez mais estar disposto a sermos trabalhadores da sua obra. Hoje, agora e sempre. Beijo no coração de todos. Fiquem com Deus, gente.